Gravar agora. Ora bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à última aula do módulo da Unidade 1, do módulo comum, e estamos na turma fevereiro 23. Ok? Estes meninos têm sido muito bem comportados e têm feito as aulinhas todas direitinhas, certo? Portanto, é continuar assim e perceberem mesmo a importância que é a teoria da condução para a parte que agora se aproxima, ok? Daí ser muito útil o próximo módulo, ok? Comecem já a verificar, ok? Com o vosso, juntamente, junto do vosso gestor, mandem mensagem através da Drivebox, ok? Parte de secretaria, parte de questões. Como é que está a vossa documentação? Por exemplo, a situação do atestado médico, eu já falei, se pediram na escola, vejam. Alguns, inclusive, já disseram que já fizeram consulta. Portanto, verifiquem essa situação. Verifiquem a vossa licença de aprendizagem, porque breve, vocês ficam aptos e com autorização para marcarem o vosso exame. Portanto, após o próximo módulo, certo? Falem também com, principalmente quem é o vosso gestor é Gaia, ou Matosinhos, ou Altar, ou Trofa. Falem com o vosso gestor por causa da marcação também do simulador, do início das aulas práticas. Portanto, comecem a agendar isso tudo, que é para agora não haver aqui um intervalo grande até à marcação do exame teórico. Sabendo que, terminando as aulas dentro do prazo, vocês vão ficar com as aulas disponíveis para rever. Rodrigo Mota não tem simulador, ok? Tu agora passas direto para o MDE, que é para as 4 aulas teóricas de Mota, ok? Certo? Portanto, comecem já também a perceber, e entretanto vamos começar a aula, como eu vos disse, esta aula é super extensa, é bastante complicada, termos novos e etc. Portanto, comecem também já ou seja, ao fazerem o E-Condução, que é o próximo módulo, alguns, e o Rodrigo MDE, não se esqueçam de, se for fazerem testes, aconselho muito vocês aquele sistema de testes temáticos, fazerem tipo tema 1, tema 2, tema 1, tema 3, tema 1, tema 4. Ou seja, selecionam testes temáticos nos testes gerais, testes temáticos e depois façam sempre tema 1, tema 2, tema 1, tema 3, tema 1, tema 4, tema 1, tema 5, tema 1, tema 6. Porquê? Tema 1 vocês sabem que foram 11 aulas. E os outros temas juntos não têm tantas aulas como o tema 1. Portanto, convém vocês regressarem sempre ao tema 1. E porquê temáticos? Porque saibamos um maior número de perguntas. Se vocês fizerem gerais, ok? Podem não... Há muito tipo de perguntas, há muitas perguntas que se calhar vocês não vos vão sair e elas estão aí na Drivebox. Portanto, não quer dizer que vocês, eventualmente, e algumas vezes, façam gerais. E ainda agora, para fazerem a avaliação final, certo? Porque agora, a partir desta aula, falta-vos a avaliação 2 e a avaliação final, certo? Então, tem esses timings também para fazer essas aulas. Portanto, façam testes gerais também. Mas, pá, de vez em quando, e já, reparem, aí já fazem tema 1, tema 2, 2 testes. Tema 1, tema 3, já vai em 4. Ou seja, já vão fazer para aí 10 testes seguidos. Ok? Estão entendido? Posso contar com vocês? Agora também é muitas... Mais uma vez é com vocês. Claro que dúvidas, grupo do WhatsApp. Lá estarei eu ou o Paulo, ok? Para vos ajudar. Certo? Ora bem, prontos então para começar? Sim? Bora. Portanto, módulo 17 e a última unidade, a unidade 6. E vamos falar na habilitação legal para conduzir. Vamos falar nos princípios gerais sobre a condução, desde carta de condução, licença de condução, diferenças, licença de aprendizagem, por exemplo, que é o que vocês têm para poderem frequentar as aulas, para poderem fazer exames, para depois darem as aulas práticas. Já vai ser ou já foi emitida, obviamente, uma licença de aprendizagem. Okay? Depois vamos ver as categorias das cartas de condução, que é a tal habilitação legal para conduzir. Categoria A, o que é que se refere, o que é que podemos conduzir, com a categoria AM, com a categoria A1, com a categoria B1, com a categoria B, com a categoria C, com a categoria D. Portanto, a que é que se refere estas letras e o que é que vocês vão poder conduzir estando habilitados à condução da categoria A, B, C, D e depois também tem a E.
Depois vamos falar nas validades dos títulos de condução, portanto, o prazo de validade, portanto, a validade da vossa carta. Vamos ver aqui que, infelizmente, pela lei, os governos vão mudando e vão alterando isto. Portanto, há muita gente que, inclusive, perdeu a carta, não renovou a carta dentro do prazo. Muitos tiveram que fazer apenas exames de condução, outros tiveram que tirar a carta toda, que já não foram a tempo, porque não revalidaram nas datas corretas. É claro que vamos ver as vossas, portanto, vamos simular uma revalidação no vosso caso, porque supostamente vão terminar de tirar a carta brevemente, ok? Portanto, será, até lá não mudar, será estes prazos de validade que nós vamos falar aqui, mas também, obviamente, vamos falar noutros prazos de validade e documentação que vocês necessitam para revalidar a vossa carta, ok? Depois vamos falar na responsabilidade civil, e aqui na responsabilidade civil é aquilo das contornações graves, muito graves, portanto vamos ver o que é que uma contornação grave, qual é o período que o condutor fica inibido de conduzir. É aqui que supostamente nós mostrávamos uma tabela muito grande a dizer isto é grave, isto é muito grave, isto é grave, isto é muito grave, que era aquilo que eu disse para vocês irem construindo ao longo das aulas. Nós começámos na aula 1 a dizer isto é grave, aquilo é muito grave. Eu disse, vão anotando. Chegámos à aula 12 do álcool e dissemos desta taxa, aquela taxa é grave. Portanto, não vamos estar aqui, obviamente, novamente, a dar todas as contornações uma a uma. O que eu vos vou dar aqui é um tipo de dicas, se calhar até para vocês decorarem. Ok? Uma pequena ajuda para vocês chegarem lá mais depressa. É claro que as principais foram dadas ao longo do livro, inclusive já vos saiu de certeza absoluta em testes. Ok? Depois, a parte dos documentos que o condutor tem que ser portador, portanto, quer documentos pessoais, quer depois documentos do veículo, por exemplo, se o carro tem ou não tem que ter seguro, que tipo de seguro é que tem que ter, qual os veículos que têm que ter seguro, carta de condução, não é? Portanto, se formos parados para a polícia, que tipo de documentação é que nós temos que mostrar ao agente. E vamos terminar no que tem de ser o nosso comportamento em caso de acidente. Vai haver um procedimento no caso de não resultar feridos, vai haver outro procedimento no caso de resultar feridos, vai haver um procedimento no caso de sermos ou não intervenientes no acidente, ok? Se não formos intervenientes, mas há feridos, somos ou não obrigados a sinalizar ou não, a prestar auxílio? Obviamente que sim. Portanto, vamos ver este tipo de situações e vamos ver também aí que tipo de contornação é se nós, por exemplo, não prestarmos esse devido auxílio. Ok? Como vocês estão a ver aqui pelos objetivos, para além de serem muitos, a partir de agora vocês vão perceber que vai haver também termos novos. Cassação de carta, cancelamento de carta, caducidade de carta, habilitação legal para conduzir. Portanto, vai haver aqui termos que se calhar é a primeira vez que vocês vão ouvir e estamos na última aula. Portanto, obviamente requer de vossa parte o máximo de atenção possível e depois, possivelmente, e quase certeza absoluta, e é um dos temas mais errados em exame também, teóricos, ok? Possivelmente, revisão da aula, ok? E por isso é que depois, obviamente, será disponibilizado todos estes vídeos para vocês reverem e verem novamente a aula. Ok? Até agora. Alguma dúvida? Siga para bingo. Muito bem. Primeiro, só podemos conduzir um veículo a motor na via pública se estivermos legalmente habilitados. Ok? Ou seja, para conduzirmos um veículo a motor na via pública temos que ter, regra geral, o quê? Uma carta de condução, que é o que vocês estão a tirar aí. Mesmo aqueles carros que vocês antigamente ouviam dizer que não precisavam de carta, esqueçam. Nós chamamos o Papa Reformas, legalmente é os quadriciclos. Tudo isso precisa de carta de condução para ser conduzido na via pública. Portanto, a única situação que existe é licença de condução para os veículos agrícolas. Portanto, não é necessário uma carta, mas sim uma licença de condução. Ok? E depois, o que vocês têm para poderem conduzir veículos, né? Neste caso o veículo de instrução na via pública, tem uma licença de aprendizagem. Ok? Portanto, existe carta de condução, regra geral,
existe licença de condução para veículos agrícolas e existe a licença de... Existe licença de aprendizagem, ok? Para vocês, quando estão a ministrar o ensino, ministrar, ou seja, a ter aulas de condução, ok? E a formação. Quem conduzir sem estar habilitado é punido com pena de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias. Quando se fala nestes termos de multa até 120 dias, tem a ver com trabalho comunitário. Neste caso, 120 dias, ou seja, 4 meses. Ok? Tratando-se de motociclo ou automóvel, a pena é de até 2 anos e multa até 240 dias. Ou seja, imagina que vocês estão a conduzir um pesado e só tem carta de ligeiro. Pena de prisão até 1 ano e multa até 120 dias. Se tiverem a conduzir um automóvel ou um motociclo, ok? A pena já vai até 2 anos ou multa até 240 dias. Portanto, atenção. Ok? Portanto, carta de condução para conduzir automóveis, motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, ok? Licença de condução para conduzir máquinas agrícolas ou florestais. Todas estas autorizações, quer seja carta, quer seja as licenças, são emitidas pelo IMT e são sempre válidas pelo período lá descrito. Ou seja, tem lá uma data de validade, como a vossa, quando vocês receberam, terá essa data de validade e a partir desse momento e a partir dessa data, vocês, obviamente, têm que proceder à revalidação da mesma. Não se podem esquecer que a carta, vocês, neste caso, nos 3 primeiros anos de carta, muito importante o que eu estou a dizer, porquê? Porque é de coisas que puxei mais neste tema, que é o tal regime probatório, ok? Vamos aqui escrever regime probatório. É chamado regime probatório, ok? Aos vossos 3 primeiros anos de carta. Este regime é um regime mais penalizante. Este termo que eu estou a utilizar sai imensas vezes nos testes. É um regime mais penalizante. Porquê? Porque dentro deste regime, ou seja, dentro desses 3 anos, as infrações que vocês cometem vão ser mais responsabilizadas. Ou seja, normalmente implica, e vamos ver o que é que implica, certo? O cancelamento da vossa carta. E o cancelamento da vossa carta significa que vocês ficam sem carta e têm que a tirar novamente. O regime probatório, ok, é então um regime mais penalizante, certo? Duração 3 anos. Para cálculo destes 3 anos, não é contabilizado algum período que vocês ficassem proibidos, ou seja, inibidos de conduzir. Portanto, imaginem que vocês cometeram uma infração grave. O período mínimo é 1 mês. A infração grave, só uma, ou a primeira grave, não vos cancela a carta. Só há a segunda grave. Imaginem que vocês então cometem essa grave, recebem uma carta em casa e têm que entregar a vossa carta e durante 1 mês ou 2 meses, porque vai de 1 mês a 1 ano. Imaginem que eles dizem 2 meses. Quer dizer que quando acabar os 3 anos, vocês ainda vão ter que esperar mais esse mês, ou 2 meses, ou 3 meses, dependendo dessa infração. Ou seja, para cálculo dos 3 anos, não é contabilizado o período que vocês ficaram inibidos de conduzir. Ok? E assim, o vídeo está a correr. Neste momento vamos já chegar a esta matéria. Portanto, é só para vocês. Concentrem-se naquilo que, obviamente, eu estou a dizer. Portanto, 3 anos. Regime mais penalizante. À segunda grave, já vimos, a vossa carta é cancelada, mas basta ou uma infração muito grave ou um crime. Posso-vos dizer que hoje estava aqui
numa das escolas parceiros e por acaso entrou uma menina que teve o azar de me encontrar. Ou seja, tinha sido minha aluna para aí há 4 ou 5 anos atrás. Certo? Ok. Então estava a tirar a carta outra vez. E eu assim, não me digas que estás a tirar a carta outra vez. E ela, sim, pisei uma linha contínua. Daquelas situações de pisar uma linha contínua separadora de... A polícia viu. Muito grave. Estava nos 3 primeiros anos de carta. Anda aqui a tirar a carta outra vez. Eu estou a dizer um caso. Mas posso-vos dizer que podíamos dar 1001 exemplos já. Infelizmente. Ok? E como eu costumo dizer... Portanto, e não se esqueçam, à segunda grave, ou à primeira muito grave, ou ao primeiro crime rodoviário, a vossa carta é cancelada. Ok? E aqui, sendo cancelada, vocês automaticamente podem iniciar novamente o processo normal para tirarem a carta. Não há um tempo de espera. Neste caso, há casos à frente, que vamos ver, por exemplo, a perda de pontos e quando chegarem aos 0 pontos, certo? Aí vão ter que estar 2 anos à espera, que é uma pergunta que sai muitas vezes. Aqui, no regime probatório, quando a vossa carta é cancelada, simplesmente não há tempo de espera. Ou seja, a partir do momento que ela seja cancelada, vocês podem se inscrever novamente numa escola de condução e tirarem a carta toda outra vez. Tudo normal, o processo igual. Toda a formação teórica, ou seja, aturarem-me outra vez, certo? Agora, o que é que eu ia dizer há bocado? Isto é... E alguns que me conhecem já sabem mais ou menos o que é que eu vou dizer, e já vos disse em várias aulas, isto é o mínimo. O mínimo é vocês terem que tirar outra vez. O problema é quando, das consequências dos erros que vocês cometem quando condutores e simplesmente resultam mortos ou feridos. Certo? Portanto, o mínimo é vocês terem que tirar a carta outra vez. Portanto, juizinho para que isso não aconteça, nem os acidentes, ou que os vai haver se calhar, mas que sejam, lá está, aquela situação que falámos, minimizar o risco do acidente envolver danos humanos, portanto, opa, ser só chapa, ok? Portanto, não se esqueçam desta situação aqui. Regime mais penalizante, à segunda grave, ou à primeira muito grave, ou ao primeiro crime rodoviário, a vossa carta é cancelada, vocês vão ter que tirar a carta toda novamente. Ok? Certo? Importante também é em que categorias, e nós vamos falar agora na habilitação legal para conduzir, vamos falar agora nas categorias de carta, ok? Em que categorias vocês são obrigados a ter o regime probatório. Ok? Basicamente vocês, porque estão a tirar ligeiro, estão aí, ou motociclo, no caso do Diogo, vai ter o regime probatório de 3 anos, ok? Se porventura já tivessem tirado aos 16 anos alguma categoria anterior de moto, por exemplo, a categoria AM, a categoria A1, ou inclusive, dê-me só um minuto. Alô, voltei. Desculpem lá. Estavam mesmo, eram insistentes a bater à porta. Eu fechei a porta, mas estavam tão insistentes a bater à porta que eu fui ver se estava alguém a morrer. Ok? Ok? Já vi que vocês estavam aí todos na brincadeira. Muito bem. O que eu estava a dizer. Portanto, se algum de vocês tivesse tirado alguma categoria aos 16 anos, obviamente já não estava aqui porque passava diretamente aos 18 para a parte prática, mas o que vocês têm que saber é que, tirando aos 16, tirando a A1, tirando a AM, tirando a B1, que é quadriciclos, ok? Aos 16, essas categorias podem ser tiradas aos 16, vocês tinham que cumprir regime probatório. E pela lei, se chegando aos 18 e AB, voltam a ter que cumprir outra vez o regime probatório. Portanto, agora, antigamente, havia aqui uma diferenciação. Havia uma categoria que vocês cometiam aos 16 anos. Aliás, se vocês forem ver uma gravação minha de uma aula antiga desta matéria, lá dizia, já estava a dizer uma coisa diferente daquilo que eu estou a dizer agora. Bastava vocês correrem, se calhar, 2 ou 3 turmas para trás e que já era diferente daquilo que eu estou a dizer. E por isso é que este tema também muitas vezes é complexo para quem está a dar, porque a lei muda, ok? E muitas vezes nós, imaginem, colocava uma gravação, por exemplo, da turma anterior e a turma anterior até já podia ter uma informação errada. Por isso já estou aqui a corrigir, embora na turma anterior já esteja tudo correto. O que é? Porque entra um governo e às vezes muda as datas das validades,
entre outros, já é outras datas de validade, e depois estas leis vão mudando, como eles agora querem fazer mais um pacote de alterações, inclusive a porem vocês a poderem tirar a carta, quer seja de ligeiro, quer seja de pesados, aos 17, por exemplo. Okay? Portanto, mas isso é mais para a frente. Portanto, quem tirar, podes perceber perguntas do tipo, quem está a tirar categoria, ou quem tirou categoria A1, quando tirar B, tem que cumprir regime probatório novamente? Tem. Todas as categorias. Agora, neste momento, na B, vocês têm sempre que cumprir regime probatório. No vosso caso, só estão a tirar B. No caso do Rodrigo, regime probatório, obviamente, certo? E depois regime probatório outra vez. No vosso caso, só esta vez. Portanto, depois mesmo tirando mota, outra categoria de moto já não tem que cumprir regime probatório porque estão a fazer o regime probatório na B. Ok? De resto, sai-vos perguntas B1, tem que cumprir novamente mais 3 anos. Sai-vos pergunta A1 ou AM, tem que cumprir novamente 3 anos do regime probatório. Ok? Certo? Muito bem. Agora, o que nós vamos ver era aquilo que vocês estavam a ver aí e vamos basicamente trocar por letras. Ok, e já estamos aqui a primeira. Já estão a ver aí onde diz categoria AM? Eu avancei o... ok, pronto. E agora parei o vídeo. Se algum de vocês não parar, já sabem. Carreguem aí vocês no play. Vê se ele para. Muito bem. E dependendo se vai ser AM, A1, A2 ou A, portanto, AA, que é motociclos, vai ser subdividida em AM, A1, A2 e A. Então tem, digamos, 4 subcategorias. Okay? Em motociclos existem estas 4 categorias. Okay? Obviamente vai depender da cilindrada do motociclo. Já vão perceber isso. Depois a B e a B1 têm a ver com os automóveis e com os quadriciclos. A C e C1 tem a ver com os pesados de mercadorias. A D e D1 têm a ver com os pesados de passageiros. E a E tem a ver com reboques, atrelar ou não reboque. Por isso é que depois aparecem algumas situações a dizer B mais E, C mais E, D mais E. Ou seja, é D mais E pesado de passageiros com reboque, C mais E pesado de mercadorias com reboque, B mais E é ligeiro com reboque. Portanto, vocês depois, quando tiverem a vossa carta por trás, no verso, vai ter toda esta informação. Ou seja, no vosso caso, vai ter um carimbo onde diz B1 e B, porque ao tirarem a B, ficam habilitados e podem conduzir veículos da B1. Ok? Também já vamos ver isso e é que vamos perder mais tempo, que é que vocês, exceto o Rodrigo, não é? Está a tirar. Portanto, Rodrigo, tu és menor, não tens os 18, então. Não estás a tirar A2. Exatamente. Estás a tirar aqui A1. Ok, estás a tirar A1. Ok, certo. Muito bem. Vamos começar por AM. AM tem a ver com os ciclomotores. Ou também chamado motociclos com menos de 50 centímetros cúbicos. Pode ser tirada aos 16. Inclusive aos 14, juntamente do IMT, podem tirar uma carta de condução. É claro que esse código que fazem não é válido. Portanto, se depois aos 16 quiserem tirar outra vez motociclo, tem que deslocar-se a uma escola de condução e fazer o código normal. Portanto, esse código não é válido, ok? Mas já existe a possibilidade de tirarem aos 14 este tipo de motociclos, mas é junto do IMT. Fazem lá uma ação de formação, ou eu penso que até vos mandam estudar em casa e depois vocês têm que marcar exame. Acho que já tive um aluno nessa situação. Ok? Portanto, esta categoria é ciclomotores, ok? Ciclomotores e motociclos até 50 centímetros cúbicos, ok? E quadriciclos ligeiros, papa reformas, mata-velhos, ligeiros, os tais até 350 kg que nós falamos, ok? Portanto, isto vocês podem conduzir ou se tirarem esta categoria, é claro, tirando ligeiro também vão poder conduzir. Pronto, mas já falamos nisso, para não misturarmos já as coisas. Depois da AM, idade mínima 16 anos, ok? Que é o que pode-vos eventualmente sair. Depois temos, já passei uma, conseguem ver aí A1? Sim?
Ok? A1, que é o que o Rodrigo está a tirar, é motociclos até 125. Motociclos até 125 centímetros cúbicos. E 11 kW. E 11 kW. Podem conduzir triciclos até 15 kW, com potência máxima não superior a 15 kW. Obviamente, Rodrigo, tirando esta categoria, vais poder conduzir AM, que é aquela que nós vimos há bocado. Ou seja, se podes conduzir até 125, obviamente, se tiveres um que tenha 50, podes conduzir um de 50, ou seja, podes conduzir um ciclomotor, ou seja, podes conduzir um quadriciclo ligeiro. Okay? Quanto mais vamos subindo na moto, obviamente vamos podendo conduzir as categorias de moto que estão para trás. Depois, A2, o mais importante eu vou repetir, ok? E temos que acelerar mais um bocadinho. Okay? Já acelerar sem avançar muito. A2, já estão a ver aí, já só pode ser tirado aos 18, portanto, a AM e a A1 é aos 16, ok? A A2 então, só pode ser tirado aos 18, ok? E já podem conduzir, quem tirar esta categoria já vai poder conduzir um motociclo de potência máxima não superior a 35 kW. Potência máxima não superior a 35 kW. Será escusado dizer que com esta categoria, quem tirar aos 18, e há muita gente também opta por aí, chega aos 18 e tira ligeiro e moto ao mesmo tempo, e aí já pode tirar esta categoria de motociclo, certo? Obviamente vai ser autorizado a conduzir as motas que estão para trás, ou seja, as categorias que estejam para trás. Ou seja, vai poder conduzir AM e A1. A partir do momento que tenha ou 24 anos, se não tiver nenhuma categoria moto, ou 2 anos após tirar A2, ou seja, imagina que aos 18 anos houve um aluno que se decidiu tirar A2. Concluiu com 18. Aos 20, ou seja, quando fizer 2 anos da categoria A2, pode-se autopropor e fazer exame de condução para poder conduzir qualquer motociclo, que é a categoria A, o que ele diz. Se não tiver nenhuma categoria de moto, tem que esperar pelos 24 anos e a partir do momento que tenha 24 anos, simplesmente pode tirar esta categoria e, tirando esta categoria, vai poder conduzir tudo o que exista em termos de motociclos na via pública. Ok? Independentemente do peso, independentemente da cilindrada. Depois passamos para a letra B. Deixem-me ir aqui primeiro buscar a B1. Ok? Estão a ver aí a B1? A B1 é quadriciclos pesados. Estão a ver sim ou não? Ou já fugiram? Ah, sim. Esses vão devagar e a gente apanha-os rápido. Ok? Portanto, os quadriciclos, neste caso, quadriciclos pesados. Portanto, passamos, se tirassem, se quisessem tirar aos 16, certo? Simplesmente podiam até tirarem ligeiro normal, que é o que vocês estão a fazer, podiam conduzir um quadriciclo pesado. Um quadriciclo deste tipo que vocês estão a ver aí. No vosso caso, principalmente, certo? Exceto aí o Rodrigo, neste caso. E vamos aqui. Ok? Temos então a categoria B. E a categoria B, atenção, obviamente, que é a mais importante e que sai muitas perguntas sobre a mesma. Primeira situação que vocês sabem que nós já falamos muitas vezes. Lotação máxima, ou seja, número de lugares. É uma pergunta que sai muitas vezes. Qual é a lotação máxima? Vocês vão poder conduzir, exatamente, um veículo cuja a sua lotação máxima não seja superior a 9 lugares. 8 mais o condutor. Portanto, vão poder conduzir veículos com 9 lugares. Em termos de peso bruto, ou também chamado massa máxima, qual é o peso atribuído? Ou seja, vão poder conduzir um veículo cuja a sua massa máxima não seja superior a já falámos, peso bruto, massa máxima. Exatamente.
3.500 quilos ou 3,5 toneladas. Normalmente eles utilizam os quilos, ok? Portanto, 3.500 quilos. Vocês vão poder conduzir um carro cujo seu peso bruto seja igual ou inferior a 3.500 quilos. Estas são das principais. Depois, importante, vamos poder ou não atrelar um reboque ao nosso veículo? Será que vocês, só com a carta B, vamos poder conduzir um ligeiro com reboque? Vamos, sim, senhora. Calma, Hugo. Sem a categoria E. Já chegaremos lá. Só B. Mesmo só com a B, nós vamos poder conduzir um veículo ligeiro atrelando o reboque, desde que o reboque não pese mais que 750 quilos. Exatamente. Mas também vamos poder conduzir, mesmo que o reboque pese mais de 750 quilos, nós vamos poder conduzir na mesma, desde que o peso bruto do nosso veículo mais o peso bruto do reboque não ultrapasse os tais 3.500. Portanto, nós vamos poder conduzir também um veículo atrelando o reboque. Primeira regra é, se ele não ultrapassar os 750 kg, tudo bem. Mas se ultrapassar, nós vamos poder conduzir na mesma, desde que o conjunto, o peso bruto do conjunto, librete de um, librete do outro, desses veículos, soma peso bruto do nosso veículo com o peso bruto do reboque. Se as duas, se somando, não ultrapassar os 3.500, for igual ou inferior a 3.500 kg, nós também vamos poder conduzir. Hugo, o que é o peso bruto, Hugo? O que é que nós falamos? Isso é muito importante e por isso é que nós demos uma aula. O peso bruto é quando ele vai todo carregado. É o peso máximo, é como eu dizer, aquele garrafão de água é de 5 litros, tu não consegues meter mais que 5 litros. Percebeste, Hugo? Estás-me a entender? Peso bruto é para tu saberes a capacidade máxima. É o peso máximo que aquele veículo pode ter. Ou seja, é a tara dele, que é o peso dele vazio, e mais a carga que ele leva. Certo? Que não pode ser ultrapassada. A carga máxima, quando ele leva a carga máxima. Porque o peso total é a tara, mais o peso que ele leva naquela altura. O peso bruto é para tu saberes que o peso total não pode ultrapassar o peso bruto. Porque o peso bruto é o limite. Ok? Certo? Percebeste a ideia? Portanto, é um valor fixo. Portanto, não vai depender... O peso bruto não depende da carga. O que depende da carga é o peso total. Para tu saberes o peso total, depende da carga que levas. O peso bruto não depende disso. Depende... ou seja, está lá escrito. É um valor fixo. É um peso fixo. Ok? Certo? Está explicado. Isto está na aula 13. Certo? Vamos lá. Continuando. Portanto, depois, em termos de veículos agrícolas, e atenção aqui, porque ainda continuam a haver muitas perguntas respondidas à moda antiga, e mais uma vez, e infelizmente às vezes é um tiro no escuro isto, que eu vou estar aqui a explicar. Porquê? Porque, primeiro, neste momento, pela lei nova, vocês, apesar de terem categoria B, e quando tiverem categoria B, vocês só vão poder conduzir veículos agrícolas, tratores agrícolas, se frequentarem uma formação extra. Tem que ter uma formação extra. Ok? Antigamente era direto. Tendo categoria B, e vai-vos sim muitas perguntas em relação a isto, ok? E não fala na tal formação. E possivelmente em exame poderá-vos sair e também não fala naquela formação. E simplesmente o que vos diz é, e a lei normal, ou a lei antiga, digamos, era: vamos poder conduzir um veículo agrícola desde que o peso bruto desse veículo agrícola não ultrapasse os 3.500. Ou seja, com veículo agrícola com equipamento montado, 3.500. Se falar veículo agrícola com reboque, já vai ou já podem conduzir até aos 6.000 kg. O que há de novo aqui
é que isto só é possível mediante uma ação de formação posterior a vocês tirarem a carta. Já não é direto como era antigamente. Ok? Mas as perguntas que vos saem continuam a sair nas diferentes plataformas, quer na Drivebox, quer noutras plataformas que vocês possam usar, ok? Ou eles retiraram estas perguntas de exame, que pode ter acontecido, não sei, ok? Também muitas vezes gosto de ouvir o vosso feedback em relação, olha, saiu-me, Bruno, por exemplo, é uma coisa que vocês podem registar no vosso exame. Agora, o que eu acho que, e se sair, vocês têm que responder por aqui, ou seja, porque isto não mudou, os valores são fixos. Com a categoria B, podemos conduzir veículos agrícolas, certo? Desde que o seu peso bruto não ultrapasse, com equipamento montado, 3.500 kg, com reboque, até 6.000 kg. Veículos agrícolas, trator agrícola com reboque, 6.000 kg. Trator agrícola com equipamento montado, até 3.500 kg. Tá? Acrescento agora, pela nova lei, mediante formação. Eu acho que isso não vos é questionado e nem vos sai. Se sair, ótimo. Se disser mediante formação, maravilha. Já está completo, já está correto. Está entendido? Certo? Muito bem. Depois, se falar em máquinas industriais, sim ou não? Ninguém responde? Sim ou não? Ok, bora. Se falar e perguntar, que normalmente pergunta, máquinas industriais, basta de responderem desde que sejam ligeiras, que é normalmente essa a pergunta que sai. O que é ligeiras? Os tais 3.500 kg. Portanto, vocês vão poder conduzir uma máquina industrial desde que seja ligeira, ou seja, desde que o seu peso bruto seja igual ou inferior a 3.500 kg. Depois, umas que não saem tanto, mas obviamente é importante vocês saberem. Vão poder conduzir logo que tirem a carta categoria B1 e categoria A1. Portanto, vocês vão poder conduzir motociclos até 50, quadriciclos, quer seja ligeiro, quer seja pesado, obviamente. Triciclos só a partir dos 21 anos, ok? E se já tiverem 25 ou mais anos, ou só quando chegarem aos 25, deixam de poder conduzir apenas AM, ou seja, apenas até 50, e passam a poder conduzir a carta que o Rodrigo está a tirar, que é a A1. A partir dos 25, vocês, ou quem já tiver, vai poder conduzir um motociclo até 125, 11 kW. Quem não tem, tem que esperar pelos 25. Quem já tem, passa logo dos 50 para os 125. Portanto, em vez de dizer só posso conduzir AM, diz logo posso conduzir A1. Se tem menos de 25, posso conduzir AM. Quando chegar aos 25, posso conduzir A1. Está entendido? Certo? Ok? Pronto. Para terminar, há uma exceção. Posso-vos dizer que nunca aconteceu de me dizerem que saiu, mas obviamente convém saberem, que tem a ver com veículos para fins de recreio. Após passarem os 3 anos do regime probatório, a lei permite-vos conduzir uma autocaravana, a linguagem que eles utilizam, veículos para fins de recreio. Portanto, vocês vão poder conduzir uma autocaravana, mesmo que o peso dela, o peso bruto da autocaravana, seja superior a 3.500 kg. Pode ir até 4.250 kg. Okay? Mas só após os 3 anos do regime probatório. Só após os 3 anos do regime probatório. Ok? Certo? Alguma dúvida em relação a isto? Siga? Pronto. Em relação a B mais E, em relação a B mais E, ok? A diferença aqui é que deixa de se falar no peso dos 750 kg em relação ao reboque, e o que eles dizem é o veículo trator, que é o veículo que nós estamos a conduzir, certo? Pode ir até aos 3.500.
E o peso bruto do reboque pode também ir até aos 3.500. Ok? Portanto, deixa de haver o conjunto dos 3.500 e deixa de haver os 750 kg do reboque. Certo? Ou seja, o veículo trator pode ir até aos 3.500. E o reboque, o peso bruto do reboque, também pode ir até aos 3.500. Ok? C. Pesados de mercadorias. C1 só podem conduzir um pesado de mercadorias. Posso-vos dizer que não conheço nenhuma escola que tenha, senão implica ter dois pesados. Então, normalmente, como nós temos, não é? Nas nossas diferentes escolas temos, nas nossas diferentes escolas parceiro, o que é que temos? Temos um pesado em que vocês tiram e depois podem conduzir qualquer tipo de pesado. Okay? Neste caso existe, portanto, já é qualificado na lei este tipo de situações, em que existe a C1. A C1 tem uma idade mínima para tirarem inferior à C. A C é aos 21, a C1 é aos 18, obviamente aos 18, mas após tirarem B, portanto, não podem ir para a C sem ter tirado a B. Portanto, não podem ir diretos aos pesados sem terem ligeiros, obviamente. Ok? Portanto, a C1 pode ser aos 18 após tirarem a B, certo? E habilita-vos a conduzir um pesado de mercadorias com uma massa máxima de 7.500 kg. Ok? Portanto, lá está, acima dos 3.500 até 7.500. Ok? A C, basicamente, vocês podem conduzir qualquer tipo de pesado de mercadorias. A situação dos veículos agrícolas deixa de haver a limitação de peso daqueles 3.500 ou 6.000 quilos. Sim, 7.500 para a C1. A C é qualquer pesado de mercadorias. O que eu estava a dizer, em relação à C, deixa de haver, atenção, continua a haver a tal ação de formação, sempre, ok? Mas deixa de haver limites de peso bruto em relação aos veículos agrícolas e outro tipo de veículos. Ok? Agora, e muito importante, e são perguntas que puxei que normalmente vos levam a que vocês cometam, façam asneiras, e é este tipo de perguntas que puxei em relação a este tipo de categorias, ok? Que é a categoria C habilita a condução e depois tem respostas de apenas pesados mercadorias. Errado. Porquê? Porque vocês, para terem a C, o que é que já têm que ter? Ah, não, Rodrigo. Ah, não precisa. Tem que ter a B. Ah, não precisa. Exatamente. Ou seja, respostas que digam a categoria C apenas habilita a condução de pesados de mercadorias está errado. Porque eu posso conduzir automóveis ligeiros, eu posso conduzir veículos agrícolas. Ou seja, eu com a C quer dizer que já tenho a B. Como diz muitas vezes, posso conduzir todos os pesados. Não. Todos os pesados não, porque a C é pesados de mercadorias, não é pesados de passageiros. Portanto, a C não diz que eu tenho a D. E depois há uma que diz automóveis ligeiros. Não diz apenas automóveis ligeiros, diz automóveis ligeiros. Está certo. Posso ou não conduzir com a C automóveis ligeiros? Isso é só para vocês perceberem o tipo de pergunta que eles me fazem e o tipo de respostas. Eles dizem, põe numa linha A, põe todos os pesados. Errado. Apenas pesados de mercadorias. Errado. Automóveis ligeiros. A pergunta era, com a categoria C, podemos conduzir todos os pesados. Errado. Somente pesados de mercadorias. Errado. Automóveis ligeiros. E é essa que está certa. Há outras que diz automóveis ligeiros e pesados de mercadorias. Mais certo está, ou seja, porque está mais completa. Estão a perceber que tipo de ratoeira? Perceberam ou não aquilo que eu vos quis tentar explicar? Ok. Em relação à CE, e sai lá uma pergunta em relação à CE, em que vocês veem na própria imagem. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deve ser agora assim. Ok, C1 é. Ok. Na própria imagem, vocês veem mesmo que é aquele trator semi-reboque? Ou seja, a cabine, certo? Ok? E depois o semi-reboque, certo? Vocês veem mesmo que isso. E perguntam, que tipo de carta de condução é que nós temos que ter para poder conduzir este veículo? C mais E. Ter semi-reboque, ok? Ou ter
o reboque, como vocês estão a ver aqui. Isto aqui é um pesado com reboque. Aquilo é um trator com semi-reboque. Em termos de circulação, são conjunto de veículos. Ou seja, para vocês conduzirem este tipo de veículos precisa a categoria E. C mais E. Ok? Em relação a D, as perguntas são tudo idênticas. Ok? As perguntas são tudo idênticas. Com uma situação, antigamente, para terem a D, e a D só pode ser tirada aos 24 anos, a D1 aos 21, a D aos 24, já vamos fazer a diferenciação entre a D1 e a D, ok? Mas o que vocês têm que perceber é que antigamente para tirarem a D, e se vocês se calhar forem perguntar aos vossos pais, eles diziam, nós temos que fazer tudo seguido, ou seja, tinha que fazer a B, depois a C e depois a D. Não, isso deixou de ser obrigatório. Portanto, vocês podem passar da B e desde que tenham a idade, ou seja, desde que chegam aos 21, D1, ou aos 24, que é o normal, a D, certo? Vocês tiram logo a D. Não precisa de ter C. Ou seja, aquela pergunta que eu fiz há bocado, com a categoria C, agora pondo com a categoria D, o que é que nós podemos conduzir? Vocês dizem, ok, automóveis ligeiros, pesados de passageiros. Portanto, não é somente pesados de passageiros, não vai ser todos os pesados, porque não, só fala na D, não diz que nós temos a C e a D, ok? E automóveis ligeiros, sim, temos que ter. A diferença entre a D1 e a D é D1 só dá um pesado de passageiros, um autocarro até 17 lugares, ok? A D, obviamente, é um pesado de passageiros sem limitação alguma de lugares. Portanto, D1, 17 lugares, ok? A D, sem limitação de lugares no autocarro. Está entendido? Percebido? Sim? Primeira palavra-chave, número 01. Primeira palavra-chave, número 01. Muito bem. Requisitos para obtenção dos títulos de condução. Aptidão física, mental e psicológica. Por isso é que foi-vos pedido o quê? Um atestado médico. É claro que dependendo da categoria, para além, e se for, por exemplo, para pesados, para além do atestado médico, é necessário o tal psicotécnico. No vosso caso, apenas e só atestado médico. Okay? Os essenciais, os principais. Residência em território nacional, ou, portanto, ou apresentam o cartão de cidadão ou apresentam o título de residência. Ok? Certo? Depois, idade mínima, dependendo da categoria, a tal idade mínima, certo? Estas são as principais. Aptidão física e mental e psicológica, de estado médico. A residência em território nacional, ok? Esta é uma das que sai mais. E idade mínima. É claro que depois, simplesmente, para obtermos esse título, temos que ficar aprovados nos diferentes exames, quer teórico, quer prático. É claro que se já tivermos uma carta de condução de um membro de uma União Europeia, não podemos tirar outra. Portanto, imagina que temos uma carta espanhola, uma carta francesa, não podemos obter novo título cá em Portugal. Portanto, não podemos ter duas cartas de dois países diferentes, digamos. Ok? Certo? Portanto, mas as principais são estas. Não se esqueçam que o saber ler e escrever não é um requisito. Deduz-se que a partir do momento que a escolaridade obrigatória passou a ser o 12º, ou seja, deixou de ser um requisito saber ler e escrever. É óbvio que tem que saber ler e escrever. Ok? Eu penso que essa pergunta também já foi retirada de exame porque não fazia sentido nenhum. Porque antigamente era um requisito. Saber ler e escrever. Agora deixou de ser requisito por isto que eu acabei de dizer. Ok? Pronto. Quando é que o nosso título de condução caduca? Caduca se não for revalidado a tempo. Ou seja, vocês vão ter uma data de revalidação na vossa carta. A partir do momento que ela é ultrapassada, vocês simplesmente
se forem apanhados, é considerado sem carta. Portanto, poderá dar pena de prisão. É claro que o que vai acontecer é que eles vão-vos apreender a vossa carta para vocês fazerem a revalidação. Mas, se ultrapassarem 2 anos até 5, de 2 anos até 5 dela estar caducada, ou seja, imaginem que ela caducava este ano, ou imaginem que ela caducou há 2 anos para trás, já passaram esses 2 anos, de 2 a 5 anos, vocês são obrigados, para terem a revalidação da carta, são obrigados a fazerem um exame de condução. Se passarem, ficam novamente com a carta. Se reprovarem, têm mais uma tentativa. Se reprovarem nas 2 tentativas, a vossa carta é cancelada e tem que a tirar novamente. Se a vossa carta estiver caducada há mais de 5 anos até 10, mais de 5 até 10, vocês têm que frequentar uma ação de formação, que foi o que aconteceu a um ministro que deu nas notícias, fez ao contrário. Vocês não sei se ouviram essa polémica. Ok? Portanto, primeiro é a ação de formação, que foi o que ele não fez. Ok? E depois dessa ação de formação é que fazem o exame de condução. Se passarem, ficam novamente com a carta. A mesma situação da bocado. Se estiver caducada há mais de 10 anos, a vossa carta caducou, foi cancelada, tem que voltar a fazer tudo de novo. Ok? Portanto, ficaram sem carta. Em relação às revalidações, e eu para isto tenho aqui estas tabelinhas aqui, isto é só para vocês perceberem a complexidade desta situação das revalidações, porque reparem aqui nestas datas. Portanto, todos os condutores que tiraram carta antes de 2 de janeiro de 2013, a primeira revalidação é aos 50 anos. Atenção, isto é para a categoria, para o grupo 1. O grupo 1 é os motociclos e os ligeiros. Ok? Está aqui em cima. O que é que acontece? Não precisa de atestado médico, porque só é preciso, para a categoria que vocês estão a tirar, só é necessário atestado médico a partir dos 60. Portanto, para quem tirou antes de 2 de janeiro de 2013, é 50. A primeira revalidação é aos 50, depois é aos 60, depois é aos 65 e depois aos 70, e a partir dos 70 é sempre de 2 em 2. Ok? Para todos que tiraram após 2 de janeiro de 2013 e antes de 30 de julho de 2016, é a data que está inscrita na carta, ok? Que normalmente eles faziam era 30, 40, 50, ou se for pesados é de 5 em 5, se fosse ligeiros era de 10 em 10, mas quando entrou o governo pôs de 15 em 15. Ou seja, é a data que lá está, e a partir da data que lá está é de 15 em 15 anos. Acertando aos 60 anos. Ok? Aos 60 anos é que começa a haver a apresentação do atestado médico. Do atestado médico é só a partir dos 60 anos. É assim, a pergunta que se ia lá em relação à obrigatoriedade da entrega do atestado médico para a revalidação de carta, a resposta era sim. Portanto, é necessário um atestado médico. É claro que, como vocês estão a ver aqui, não vai ser em todas as idades, é só a partir de uma certa idade. Ok? Pronto, mas lá está. Mais uma subjetividade. E aqui é igual, 60, 65 e 70 anos. E depois de 2 em 2. No vosso caso, e podemos fazer 2 simulações para vocês perceberem, eu não posso alongar muito a dizer que se concordam ou que não concordo muito com isto. Isto é, toda a gente ficou contente porque agora só temos que revalidar de 15 em 15 anos, mas acreditem, para quem tem as cartas todas, esqueçam. A minha carta tem 3 ou 4 validades. Às vezes tenho que revalidá-las em anos seguidos. E fica caro. Foi uma ilusão. Era muito melhor quando havia idades fixas. O que é isto das idades fixas? Imaginem, tem alguém com 18? Diogo, tens 18? Diogo, tens 18? Ok, terminas com 18. É 18 mais 15. Olha, 18 com 15, 18, 38, 39, 41, 42, 43. Não é? 18, não, desculpa, 18, 28, desculpa, 28, 32. Muito bem.
Portanto, 32 com 15 dá 47. Ok? 47 com 15. 47, 57, 58, 62. Não, aos 60. Porque acerta sempre aos 60. Portanto, Diogo é de 15 em 15 anos e no último já não vai mais 15, mas sim mais 13, porque aos 60 tens que renovar. Alguém com 20, que é mais fácil. Ok, Hugo, 20 com 15, 35. 35 com 15, 50. E depois, 10 anos, 60. Perceberam? Ou seja, é sempre mais 15 a somar à idade que vocês têm. Ou seja, se terminarem com 18, é 18 mais 15. Se terminarem com 20, é 20 mais 15. Se terminarem com 21, é 21 mais 15. E é sempre mais 15 até acertarem aos 60. Sendo que estas renovações que nós falámos antes de chegar aos 60 é só para vocês pagarem uma taxa, se calhar tirarem uma foto mais recente, etc. Porque atestado médico continua a ser só aos 60. Estão a entender isto que eu estou a dizer? Ok? Certo? Portanto, atestado médico, sim, a partir dos 60, só, no vosso caso, categoria B. E 15 em 15 anos. No caso dos pesados, ou seja, grupo 2, que pode ser condutores de veículos pesados, seja, exatamente, Rodrigo, é só para pagar, basicamente é assim. Pronto. E para atualizares a foto, pronto, nem a morada tens que atualizar, porque agora automaticamente, ou atualizares o cartão de cidadão, atualizas a carta bem sem morada. A vossa carta agora bem sem morada. Adota sempre a morada do cartão de cidadão. Vocês alteram só no cartão do cidadão e alteram na carta automaticamente. Portanto, o que eu estava a dizer, o grupo 2, e o grupo 2 tem a ver com os pesados, tem a ver, por exemplo, com os taxistas, os do Uber, condutores de veículos prioritários, é sempre é a data a partir do tal 30 de julho de 2016, ok? É sempre de 5 em 5 anos. Ou seja, se eles terminarem terminam pesados aos 21, é 21 mais 5, mais 5, mas se tirarem aos 24, é 24 mais 5, mais 5, mais 5. E é sempre mais 5, ok? Sendo que a partir dos 50 ou mais anos, já passa a ter, para além do atestado, neste caso, para eles é sempre atestado médico, e a partir dos 50 tem que ter atestado médico e certificado de avaliação psicológica. Ok? Depois, só para uma chamada de atenção que esta pergunta saía muitas vezes. A categoria D termina, ou seja, a partir dos 67 anos termina, que é a idade da reforma. Antigamente era 65 a resposta certa. Até que idade podemos conduzir veículos da categoria D? 65, era a idade da reforma. Agora a idade da reforma passou para os 67, é aos 67. Ou seja, a partir dos 67 é-vos retirar, se vocês tirarem pesado de passageiros, é-vos retirar dessa categoria. Não podem revalidar. É a idade limite. A última revalidação era feita aos 60 e dava para vos conduzir até aos 65. Agora, a última revalidação é aos 60 e dá para vocês conduzirem até aos 67, que é a última validade possível, a última idade possível para conduzirem veículos deste tipo. Ok? Certo? Lá está. Aquilo que, para vocês perceberem esta confusão toda em relação a isso. Muito bem. Depois, importante. Nova lei. Cassação de carta, ou seja, quando se aplica o termo cassação de carta, quer dizer que vocês ficaram sem carta e a única maneira de voltarem a ter carta é tirá-la novamente. A diferença entre o regime probatório e o cancelamento de carta no regime probatório é que vocês podem tirar logo a carta. Neste caso da cassação de carta, e a cassação de carta principalmente acontece quando vocês ficam sem pontos, ok? Os tais 0 pontos, certo? Simplesmente só podem se candidatar a tirar a carta novamente após 2 anos. Portanto, vocês chegam aos 0 pontos, têm que esperar 2 anos e depois é que se podem inscrever numa escola de condução e tirar a carta novamente. Portanto, implica um período de 2 anos de suspensão de poderem tirar a carta. Ok? Esta sai muitas vezes. Mais uma coisa que mudou. Colegas vossos continuam-me a dizer
quer em plataformas que fazem, quer em exames, não tem saído perguntas sobre os pontos, mas pode começar a sair. Ok? Vocês começam com 12 pontos. Ok? Dependendo das infrações que cometam, se for um crime rodoviário, vocês perdem logo 6 pontos. Se for uma contornação muito grave, regra geral, perde 4 pontos. Portanto, a maior parte delas, muito graves, perdem 4. Exceto influência do álcool ou de substâncias psicotrópicas ou excesso de velocidade nas zonas de coexistência. E essas fazem perder 5 pontos. Nas contornações graves, regra geral, vocês perdem 2 pontos. Sendo que, se for álcool, excesso de velocidade na zona de coexistência, ultrapassagens imediatamente antes das passadeiras ou nas passadeiras, tira 3 pontos. E agora também tira 3 pontos o telemóvel. Portanto, mantém-se grave, e esta eu já tinha falado, se forem procurar numa aula anterior está lá. Mantém-se uma contornação grave, nós falarmos ao telemóvel, mas a perda de pontos é maior. Ou seja, ela estava aqui nos 2 pontos, nas gerais das contornações graves, mas passou para aqui. Portanto, é uma alteração que houve. Se estiverem um período de 3 anos sem cometerem nenhuma infração, é-vos somados 3 pontos, ou seja, 1 ponto por cada ano. Ou seja, sempre que vocês até já podiam ter cometido uma grave e foi-vos retirado pontos. Se nos 3 anos a seguir vocês tiverem 3 anos sem cometer nenhuma infração, acresce 3 pontos. É uma das maneiras de vocês ganharem pontos. É estarem 3 anos sem ter tido nenhuma infração. Ok? Também podem, ao renovar, fazendo uma ação de formação de forma voluntária, ok? Eles dão-nos 1 ponto nas revalidações. Quando chegarem aos 5 ou 4 pontos, são obrigados a frequentar uma ação de formação de segurança rodoviária. Quando tiverem 3 ou menos pontos, passam a ser obrigados a fazer uma prova teórica do exame de condução. Quando chegam aos 0 pontos, ficam sem carta e aguarda 2 anos para a tirar novamente. Isto é a cassação de carta. Dúvidas? Dúvidas? Ok. Apreensão de carta. Outro termo importante. A apreensão de carta é algo menos grave que a cassação e que o cancelamento de carta. O que é a apreensão de carta? É quando eles verificam algum tipo de anomalia na carta, que pode ser deteriorada, que pode ser ilegível, que pode ser partida, que pode ser caducada. Ok? Portanto, ela pode ser apreendida se tiver expirado o seu prazo de validade, que é para vos obrigar a renová-la. Pode ser apreendida se suspeitarem que ela foi feita, que ela foi obtida de forma ilegal, e se realmente foi, passa de apreendida a caçada, à cassação. Se realmente não ficar provado, damos a carta novamente. Se está, lá está, que era aquilo que eu estava a falar, se encontrar em estado de conservação que torne elegível algum tipo de informação necessária. Portanto, algum tipo de abreviamento, partida. Obviamente, eles aí apreendem com o sentido de vocês tratarem de um duplicado da carta, não é? De pôr a carta corretinha e direitinha e tudo elegível. Ok? Certo? Pronto. Sempre que existe essa ordem de apreensão, assim como, por exemplo, o pagamento de uma multa, vocês têm 15 dias úteis para fazer a entrega da carta ou o pagamento voluntário da multa. Ok? 15 dias úteis. Certo? Então, não esquecer que também é uma coisa que sai muitas vezes. Já agora, para além de falarmos na apreensão de carta, vamos falar na apreensão do veículo. O que é a apreensão do veículo? Lembrem-se, quando eu falei, quase certeza, ou deviam-se lembrar,
Eu falei no estacionamento, quando demos a aula 11, eu falei, não confundam reboque do veículo, quando o veículo está mal estacionado, ele é rebocado, com apreensão do veículo. A apreensão do veículo é algo mais grave. Ou seja, um veículo não é apreendido por estar mal estacionado. Ele, por estar mal estacionado, pode ser rebocado. Ele só é apreendido quando, por exemplo, circula na via pública sem condições de o fazer. Ele pode ser apreendido se os documentos não estiverem em condições ou não condizerem as características do veículo com as características que temos no documento de identificação do veículo. Ele pode ser apreendido, por exemplo, se estiver a circular sem seguro. Assim como ele pode ser apreendido, e muitas vezes acontece, muitas vezes quando nós cometemos uma infração, o condutor não é identificado, então vamos falar disto também daqui por um bocadinho, a multa vai para o proprietário. Depois o proprietário pode não conseguir identificar o condutor naquele dia, àquela hora. Então, em vez de ser identificado o condutor, porque não é possível, isso acontece muitas vezes nas firmas, à hora X, às vezes as multas vêm passado mais de meio ano, nós é que sabemos quem é que conduzia aquela carrinha da firma A, B ou C naquele dia, àquela hora. Então o que é que acontece? É apreendido o veículo. Ou seja, pode ser trocada uma inibição de conduzir de um condutor, ou porque esse condutor não tem carta, então é apreendido o veículo que ele estava a conduzir, certo? Ou então não foi identificado e a firma identificou, como não identificou, o veículo é que fica inibido de circular. E aí então são apreendidos os documentos para esse efeito. Ok? Certo? Entendido também esta parte? Ok, muito bem. Depois, documentos que o condutor deve ser portador. Primeiro, vocês são imobilizados, são parados pela polícia. O que é que eles nos vão pedir em termos pessoais? Cartão de cidadão, ou bilhete de identidade, número de identificação fiscal, ou então logo o cartão de cidadão. Se for à moda antiga, bilhete de identidade e NIF. É obrigatório a apresentação deste tipo de documentação. Portanto, nós temos obrigatoriamente que dar o NIF, ok? Dar-nos a nossa identificação à autoridade. Depois, carta de condução. Carta de condução que, obviamente, tem que quê? Tem que estar lá a dizer, certo? Que nós estamos autorizados a conduzir aquele veículo que naquele momento estamos a conduzir. Portanto, uma carta de condução que nos habilite à condução do veículo que naquele momento nós estamos a conduzir. Em termos do veículo, o que é que eles nos vão pedir? O documento único do automóvel, certo? Que identifica, que é isto que vocês estão a ver aí. O librete, que neste caso agora já é um cartãozinho também, esse ainda é o antigo, portanto já existe. Esse era o certificado de matrícula, agora já existe também o certificado de matrícula, mas é tipo um cartão de cidadão. Ok? Identifica todas as características do veículo, marca, etc. O peso bruto, por exemplo, ok? E depois o proprietário, o nome do proprietário do veículo. Tem que ser apresentado, ok? Tem que estar nos conformes e também tem que ser apresentado, que é aquilo que vocês estão a ver aí, o seguro. Seguro. Todos os veículos a motor e reboques, principalmente os reboques que têm um peso superior a 350, peso bruto superior a 350 kg, tem que ter seguro. O seguro mínimo, vou parar aqui um bocadinho. Isto sai muitas vezes. O seguro mínimo é contra terceiros. Vocês já ouviram falar contra todos os riscos. Já ouviram falar seguro em viagem. Já ouviram falar no seguro dos passageiros. Certo? Ou seja, quanto mais modalidades vocês escolherem de seguro, até o contra todos os riscos, mais seguro pagam. Mas o mínimo é contra terceiros. Ou seja, é o mais barato e é o que normalmente quase todos optam, certo? E é o que temos que ter. Porquê? Porque, o que é que quer dizer isto contra terceiros? Sempre que nós tenhamos um acidente do qual sejamos culpados, pelo menos o nosso seguro tem que cobrir os danos que nós provocamos no outro carro. Portanto, chama-se aí seguro contra terceiros. É o seguro mínimo. Outra coisa importante em relação ao seguro é a única infração, e é mais uma para a vossa tabelinha, é a única documentação do veículo que, se o condutor estiver a conduzir um veículo que não tenha, pode o condutor ficar inibido de conduzir. Porque conduzirmos um veículo sem seguro pode ser considerado uma contornação grave. Portanto, se nos faltar a inspeção
Não é, é contornação leve, é multa. Neste caso, faltando-nos o seguro, é a única documentação do veículo que, se estiver em falta, o condutor pode ficar inibido de conduzir se conduzir um veículo sem seguro. Capisca? Ok? Muito importante isto. Portanto, seguro contra terceiros, contornação grave, se não apresentarmos o seguro. Ok? Temos 8 dias para apresentar. Okay? Que é o prazo para a apresentação do seguro. Depois, outra coisa que nos pode ser pedido é a inspeção. Porque é que pode ser pedido ou não? Depende dos prazos que nós já falamos, depende se a autoridade vir que aquele veículo já teve que ir à inspeção, vai-vos pedir a ficha da inspeção. Ok? Portanto, se não tiverem, já sabem, contornação leve, pagamento de uma multa. Não se esqueçam que, sejam peões, sejam condutores de veículo de tração animal, sejam condutores de velocípede, a polícia pode-vos pedir a vossa identificação e vocês têm que ter. Mesmo ocupantes do veículo, ou seja, vocês vão, não são condutores, mas vão transportados no banco de trás, vocês têm que ter a vossa documentação. Pode ser solicitada pela autoridade a vossa identificação pessoal, mesmo vocês sendo passageiros. Certo? Ok? Estão vivos ainda? Vamos lá batalhar mais um bocadinho. Responsabilidade pelas infrações. E aqui é a parte das contornações. Portanto, aqui é o que vamos acrescentar a todas aquelas contornações que nós já falámos de grave, muito grave. Ok? São responsáveis pelas contornações rodoviárias quem as pratica. Ou seja, regra geral, vocês vão a conduzir, estão habilitados para tal, cometem uma infração, a polícia faz-vos paragem, certo? Quem é que é o responsável? Regra geral, a pessoa que as pratica. É claro que, por exemplo, e é uma questão que sai muitas vezes, é também responsável pelas infrações praticadas quem, por exemplo, empresta um veículo, estando esse condutor ou não habilitado para tal, ou sob o efeito do álcool, ou sob o efeito de outras substâncias. Portanto, passa a ser também responsável quem emprestou o veículo, o proprietário do veículo. Ok? Portanto, sempre que, é claro, que se for a situação, por exemplo, é responsável pela falta de uso do sistema de retenção para crianças. Quem é o responsável? O condutor. Já falamos nisto. Quem é responsável se um peão não atravessar na passadeira? É o próprio peão. Uma muito importante, que sai muitas vezes, durante o ensino da condução, durante as aulas de condução, quem é que é o responsável? O instrutor. Exceto desobediência do instruendo. Esta sai muitas vezes. No exame, quem é o responsável? O aluno. O instruendo. Estou a ser rápido ou está tudo bem? Perceberam tudo o que eu disse? Sim? Ótimo. É só mais, depois vocês já sabem que podem rever. Ok? Depois, sempre que o condutor não seja identificado, ok? Sempre que o condutor não seja identificado, certo? O responsável passa a ser o proprietário. Cabe então ao proprietário, que é retirada a matrícula do veículo, cabe ao proprietário dizer que era ele ou identificar quem ia conduzir aquele veículo na hora X, no local Y. Ok? Identificando, passa a ser responsável o condutor. Certo? Se não é identificado o condutor na hora, é responsabilizado o proprietário. Ok? Contornação rodoviária é um facto ilícito e censurável que viola o Código da Estrada. Ok? Sempre que vocês cometam contornações rodoviárias, e estas contornações são classificadas em leves, graves e muito graves. Todas elas, leves, graves e muito graves, levam ao pagamento numa coima. As leves é só mesmo coima. A partir do momento que é considerado contornação grave ou muito grave, para além da coima, há a inibição de conduzir, há a perda de pontos, ou seja, há a coima, há a inibição de conduzir e há a perda de pontos. Sendo que, se for grave,
A inibição de conduzir mínima é 1 mês. A máxima é 1 ano. Desculpem, ok? Grave, 1 mês a 1 ano. Pode ser-vos dado 1 mês, 2 meses, 3 meses, até o máximo 1 ano. Se a contornação for muito grave, a inibição de conduzir mínima vai de 2 meses, a máxima é 2 anos. Ok? Depois, existe o crime. O crime não é contornação, é crime. E o crime é, desculpem lá, inibição de conduzir de 3 meses, ou proibição de conduzir de 3 meses a 3 anos. Pena de prisão de 1 mês ou 1 ano, ou multa até 120 dias. Sempre que estejam a cumprir uma inibição de conduzir, a mesma, obviamente, deve ser cumprida em dias seguidos. Em dias seguidos, não é? Ok, tiramos a carta 30 dias, conduzem durante a semana e só não conduzem ao fim de semana. Não, é 30 dias, entregam a carta e durante 30 dias não podem conduzir. E não podem conduzir qualquer veículo que necessite de carta de condução para poderem andar a circular. Porque também fazem esta pergunta. Por exemplo, vocês cometeram uma infração no ligeiro. Não ficam só, obviamente, inibidos de conduzir ligeiros. Vocês vão entregar a carta está lá toda. Tem lá as categorias todas. Então, desse período, vocês não podem conduzir nenhum veículo, certo? Que necessite carta de condução para conduzi-lo. Certo? Depois, até fala na situação de um condutor de um veículo prioritário no exercício da sua missão. Ou seja, imagina, ele está inibido de conduzir. Vai poder conduzir veículos prioritários nesse período? Não, não pode. Nem esses condutores podem. Portanto, estão inibidos de conduzir qualquer tipo de veículo. Ok? Portanto, muito importante isto que eu também estou a dizer. É cumprido em dias seguidos, certo? E, simplesmente, não podem conduzir nenhum tipo de veículo. Depois, importante, por bom comportamento, normalmente, e sendo a primeira em 5 anos, eles normalmente reduzem para metade a pena. A multa vocês pagam-na, obviamente, isso aí eles não abdicam, mas normalmente a inibição de conduzir é reduzida por ser a primeira, ou seja, por bom comportamento. Por mau comportamento, que é o inverso, a pena mínima, ou seja, a inibição mínima, dobra. Ou seja, por reincidência. Já cometeram aquela infração, voltaram a cometer, mesmo sendo grave, em vez de ser de 1 mês a 1 ano, passa de 2 meses a 1 ano. Portanto, a mínima dobra. Em vez de ser 1 mês, passa a 2 meses. As muito graves, em vez de ser 2 meses, passa a ser 4 meses no mínimo. Perceberam? A reincidência. Voltaram a reincidir naquela contornação. Ok? Certo? Muito bem. Depois, que é isto que eu quero acrescentar àquilo que vocês já foram. Portanto, de alguma maneira, ok? Façam print disso, conforme vocês quiserem. Isto é uma maneira de vocês decorarem as contornações. Resumo, está aqui, é só um resumo. Ok? Portanto, não estão aqui todas. Ok? Mas estão aqui. Basicamente, acabam por estar todas no sentido de se vocês acabarem por perceber isso. Graves e muito graves. Reparem, nas autoestradas e vias reservadas a automóveis e motociclos, são todas muito graves, exceto estas que são graves, que é a circulação de pesados mercadorias ou conjunto de veículos, que eu também já falei, está em alguma aula isto, que é só grave, que é, eles só podem utilizar as duas mais à direita, se forem para as outras, cometem uma infração grave. A paragem, o estacionamento na berma das autoestradas, porque é só grave, é muito grave. Há uma que sai que é, a paragem e o estacionamento da autoestrada é sempre muito grave. Não, é muito grave na faixa de rodagem, é grave fora da faixa de rodagem. Cá está. Outras vias.
são todas graves, exceto não parar na ordem do trânsito, do regulador de trânsito, no stop, pisar ou transpor uma linha contínua, certo? Que são o quê? Muito graves. As que estão a vermelho são as que normalmente saem. Paragem ou estacionamento na faixa de rodagem, fora das localidades, a menos de 50 metros do cruzamento, entrogamentos, curvas ou lombas de visibilidade reduzida. Ok? Estacionar de noite, eu estou a passar devagar, que é para vocês fazerem print ou depois até transcreverem. Vocês já sabem que depois vão ter acesso a isto. Ok? Então, são todas graves, exceto estas que são muito graves. Ok? Dá para perceberem? Sim? Pronto, que é para avançar. Pronto, vocês depois podem ver aqui. Depois, das que saem em exame, perguntas de exame, olha, contornações leves. Não ligar as luzes de cruzamento num túnel, no caso da autoestrada. Deixar sair um passageiro nos semáforos. Um veículo que transporta matéria a granel, que é tal coisa da areia, que está a deixar na via pública, isto é leve. Isto aqui está mal, não é? Está mal escrito. Estacionar em cima do passeio quando não haja sinalização, portanto é só leve. E pisar uma linha contínua na autoestrada porque é no mesmo sentido, que é que nós falamos. Sendo no mesmo sentido, pisar uma linha contínua é leve. Portanto, por isso é que eu disse, é leve quando se para vias no mesmo sentido e é muito grave de sentidos opostos, que até foi o que aconteceu à tal ex-aluna, que agora já está a tirar a carta aqui outra vez. Ok? Então, isto são mesmo perguntas de exame que vos saem em relação a isto. Ok? Pronto. Já falei no seguro, portanto, não te esqueçam, quanto a terceiros, deixa-me só aqui ver o que é que me falta falar mais importante. Portanto, já falei na reincidência, ok? Pronto. Portanto, falta-nos só a última parte, que é o comportamento, e aqui vou avançar um bocadinho, ok? Muito bem. Comportamento em caso de imobilização forçada do veículo. O condutor deve proceder imediatamente ao seu regular estacionamento, portanto, tentar, isto em caso de avaria, portanto, em caso de avaria, tentar sempre imobilizar o veículo em segurança, no local seguro, não sendo possível retirá-lo da faixa de rodagem, pelo menos aproximá-lo o mais do limite direito da faixa de rodagem, ok? E promover a sua rápida remoção. Se não é possível, vamos lá tomar as medidas necessárias para que os outros condutores se apercebam da nossa presença. Lembrem-se. Luzes de perigo. Certo? Já falamos nisto. Depois, colete refletor e o sinal de pré-sinalização de perigo, o triângulo. O triângulo nunca colocado a menos de 30, visível a 100. Exatamente. Não se esqueçam. Isto até vos pode ser perguntado no dia do exame de condução. Ok? Não se esqueçam. Luzes de perigo. À noite mínimos. Já agora. Colete refletor. Colocação do triângulo. Nunca a menos 30. Visível a 100. Ok? Lembrem-se. Contornação grave quando obrigatório. Na autoestrada é sempre obrigatória a colocação do triângulo e é muito grave. Depois, em caso de acidente, primeiro, nós tivemos um acidente, ninguém se aleijou, existe um consenso, ou seja, chegamos, ok, sou eu o culpado, forneçam ao outro condutor os vossos dados, assinem a declaração amigável. Portanto, em caso de acidente, devemos fornecer aos intervenientes a sua identificação, a do proprietário do veículo, a da seguradora, bem como o número da apólice. Preenchem a declaração amigável, arrumem os veículos, tirem foto, arrumem os veículos e desobstruam a via logo que seja possível, o mais rapidamente possível. Portanto, houve um consenso. É claro que se não houver consenso e tiverem que chamar a polícia, obviamente deixem lá estar os carros e sinalizem. Havendo consenso, que muitas vezes acontece, agora já é até a declaração amigável no telemóvel. Se do acidente resultar mortos e feridos, o condutor deve aguardar a chegada dos agentes da autoridade. O abandono
do local do acidente quando resulta em mortes ou feridos constitui contornação muito grave e pode ser crime. Ok? Se o condutor, ou seja, há um acidente, se vocês veem que os condutores envolvidos não conseguem sinalizar o mesmo, devido aos feridos, devido à sua situação, certo? É dever de qualquer pessoa que se depare com o ocorrido, ou seja, as primeiras pessoas a chegar, prestar todo o auxílio necessário. E somos obrigados a prestar esse auxílio, ok? É crime por omissão de auxílio se não o fizermos. E é por esta ordem. Ok? Portanto, pararmos nosso veículo em segurança, tomar todas as precauções, sendo que a primeira é sinalizar e proteger o local do acidente. Portanto, primeiro é sinalizar. Colocar o triângulo, ver se é necessário colocar o triângulo de ambos os lados. Certo? Ok? Depende, no caso da autostrada, não. No outro caso, sim. Certo? Normalmente temos que colocar de um lado e do outro. Ok? Portanto, obviamente, pedir ajuda a quem esteja lá. Depois, tentar sempre, obviamente, ligar as luzes avisadoras de perigo. Havendo pessoas no local, pedir ajuda para colocarem antes e depois do acidente, que é aquilo que eu estava a dizer, ok? Se o acidente ocorrer de noite, utilizar as luzes do seu veículo para iluminarmos o local do acidente. Depois, aproximarmos sim do veículo acidentado. Tentar, se possível, desligarmos o motor do mesmo. Ver se ele está travado ou não. Certo? Tentar perceber o risco de incêndio. Ok? Portanto, pode estar a largar algum tipo de líquido que possa provocar um incêndio. Portanto, obviamente, sempre vermos estas situações. Depois ainda, começar o alerta. Alertar, que é pedir ajuda ao 112, indicando de forma clara local, número de vítimas, o seu estado, se existe alguém preso no veículo, que é para quê? Para, obviamente, vir logo mais ou menos os meios necessários para socorrer o mais rapidamente as vidas. No caso da autoestrada, muito importante dizerem o sentido, para os meios de socorro não virem em sentido contrário. Ok? Depois, o tipo de veículos envolvidos, se são ligeiros, se são pesados. Se algum veículo incendiou ou não. Portanto, tudo isto. Só depois disto tudo é que vamos tentar socorrer as vítimas. Se possível, certo? E se soubermos o que estamos a fazer, vamos então socorrer. Tentar retirá-las do veículo se virem que não existe, por exemplo, nenhum tipo de lesões a nível da cervical. Ok? Certo? Então, tentar retirar as que podem ser retiradas. As outras, tentar sempre o máximo possível acalmá-las. Já as chamamos, não se preocupa, aguardem com calma e tal, não se mexam, já chamamos as autoridades, já estão a caminho. Percebem? Então, tentarmos, obviamente, depois prestar esse tipo de auxílio no sentido de manter -se sempre perto, se possível, da vítima até chegar os primeiros socorros. É claro que se soubermos e tivermos alguma noção, certo? Do que estamos a fazer, podemos sempre, obviamente, prestar outro tipo de auxílio. Ok? Espero que tenham gostado, obviamente, mas principalmente espero que atinjam o vosso objetivo. Eu não vou fugir, estou lá no grupo do WhatsApp, portanto vocês podem se manter lá sempre, ok? Portanto, disponham dúvidas, não parem, lá por irem para outro modo, não parem de fazer as aulas seguintes e não parem de fazer testes, ok? Levem a vossa porcentagem na Drivebox para os 70%, 80%. Se o fizerem, 80%, 90%, garanto-vos que vocês vão ao exame e não têm problemas nenhuns. E sempre que precisem, ok? Boa, Rodrigo. E sempre que precisem de alguma coisa, mandem mensagem para o WhatsApp. Se for da minha responsabilidade, cá estarei para ajudar. Se for da responsabilidade da pessoa A, B, C, Y, D, eu já também vos reencaminho e também vos faço chegar lá. Ok? Certo? Segunda palavra-chave, número 99. Bom estudo.
revejam a aula, ok? E se precisarem de alguma informação extra, não hesitem em mandar mensagem, em contactar, etc. Ok? Boas avaliações agora internas, bom econoção, apliquem-se no econoção porque é muito importante, vai-vos fazer ganhar tempo. Olhem para aquilo que eu vos digo. Ok? Certo? Não é um adeus, é um até já. Ok? É um até já. Vamos nos encontrar de certeza por aí. Ok? Cumprimentos a todos. Foi um prazer estar com vocês. E já agora, obrigado a quem esteja aí como convidado. Obrigado.